Romã, Romã, ô Romã, Romã, ô Romã, Romã. Que foi, Romã? Podcast. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um Romã Podcast. E apresentando comigo está o senhor Luiz Gustavo. Fala galera, e hoje nós vamos fazer uma troca equivalente. Nós vamos produzir o conteúdo e vocês vão escutar o conteúdo, né? Justo, uma troca justa. E apresentando também o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos! Vocês estão bom? E o anime de hoje vai falar daquele tema que quem passou na frente das aulas de filosofia sem entender o contexto não vai entender porque o professor tava falando de pedra. Preda. Preda. E hoje estamos com um grandiosíssimo convidado, que nós teremos um especial aqui de 3 episódios seguidos e convidamos este grande convidado para ser convidado e foi convidado. Senhor... E aí galera, tudo certo? E hoje a gente vai falar sobre pessoas com nome de armas e veículos, é isso. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Fala, seu lindo! Aqui é o Fabiano e você está ouvindo o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás. Em cada episódio falamos de uma temporada de anime ou filme, sem roteiros, sem rodeios. Às vezes a gente pesquisa, às vezes não, então pode esperar qualquer coisa sair daqui. Considere nos seguir na plataforma que você estiver nos ouvindo neste momento. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, recomendo que você nos siga nas outras plataformas, como Spotify, por exemplo, porque o YouTube tem a tendência de bloquear alguns dos nossos episódios e a gente não quer dar trabalho para o nosso editor e nem que você fique sem perder algum novo lançamento. Também temos as nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição deste e de todos os outros episódios. Se quiser seguir a gente por lá também, nós vamos sempre estar postando cortes, postando vidinhos, dancinhos, qualquer outra coisa que der na telha. Meu muito obrigado e aproveite esse episódio. O Hughes é nome de arma também? Cara, não sei, dá pra procurar aqui. Verdade, é tudo nome de arma, né? É. King Bradley. Acho que não. Eduardo. Ô, mano, para aqui, viado. Nem chegamos no episódio ainda. Ô, Gus, é nome de arma sim, mano. O sobrenome Hughes tem associação com o nome de armas e veículos de guerra devido à existência da Hughes Aircraft Company, fundada por Howard Hughes. Muito Obrigado, bom. obrigado, Jimmy. Deixa eu agradecer o muito Gemini bom. aqui. Valeu, meu Então mano. vamos começar o episódio. Então tá bom, então. Fica assim então. Tchau, tchau. Vamos nessa, senhor Fabiano, nos traga os dados do que... Ah, e aproveitando também, explicando. Calma. Nós estaremos... Então, Ele eu tá ia explicar. ansioso. Então vai, manda lá, manda bala. Vai, Fabiano, manda bala. Calma. Vai. Não, pra falar, tô muito animado. Eu sei que um rolê legal foi, tipo, assistiu 26 episódios num dia só. Eu sei, calma. Pode falar pro ouvinte o que a gente tá preparando a partir de hoje. Bom, vai lá, vamos lá. Vou começar. A gente preparou aqui 3 semanas seguidas de um mesmo anime que nós vamos trazer aqui para vocês ouvintes. Um anime muito bonito, muito maravilhoso de bom, tá? Beleza? E como tem 64 episódios este anime, nós dividimos ele em 3 episódios nossos aqui do Romã Podcast, beleza? E a gente vai abarcar aqui os primeiros 26 episódios, do 1 ao 26. E o senhor Fabiano aqui vai trazer os dados e o nome deste anime, que provavelmente vocês já sabem qual que é. Possivelmente vocês vão ver uma capa uma suposta capa, né, feita por mim. Aí já sabe do que se trata de Full Metal Alchemist Brotherhood, que pra quem não sabe é a segunda versão do anime dessa história maravilhosa, feita pela mangaka Hiromu Arakawa, a mesma que fez o mangá Ginosage, ou Silver Spoon, ou Colher de Prata. Nenhum lugar chama Colher de Prata, né? Que a gente tinha as 2 temporadas gravadas aqui no nosso podcast. Inclusive, vão ouvir lá que é um anime bom. E passando a ficha técnica aqui da história, o mangá ele foi publicado entre os anos de 2001 e 2003. 10
Saiu um 3, saiu um 3 com 10 aqui porque em 2003 teve uma troca de editor, troca em aspas. Ele era publicado pela Enix e depois começou a ser publicada pela Square Enix. Nossa. Foi quando a Square comprou a Enix. Ou a Enix comprou a Square, eu não lembro quem comprou quem. Mas pra quem curte RPGzinho aí das antigas, vai saber de quais empresas eu tô falando. Eles também publicam mangás. No Brasil ele foi publicado pela JBC, ele possui 27 volumes. No caso o anime, né, só por título de curiosidade, nós temos o primeiro anime produzido ali com 51 episódios entre os anos de 2003 e 2004. Ou seja, ele saiu com o mangá ainda em produção, então a história dele não é completa. Já esse que a gente tá falando aqui, que é o Brotherhood. Irmandade, né? Eu acho que se a gente for traduzir, se não me engano, é Brotherhood, é isso? Broderagem, irmandade, Broderagem, não. Broderagem. Broderagem. A quinta série não permite a broderagem, cara. São irmãos, pô. Ele saiu entre 2009 e 2010 e igual o Massa adiantou, ele possui 64 episódios. A gente vai falar especificamente dessa versão do anime. Exatamente. E o senhor Suarito, como nosso grandiosíssimo Eita. convidado, poderia nos trazer a sinopse de Fullmetal Alchemist Brotherhood? Fullmetal conta a história do Edward e do Alf em busca da jornada deles como... O que eles são? Alquimista? Alquimistas federais. Alquimistas. Como alquimista federal no mundo onde prevalece o uso da alquimia, que é essa questão da troca equivalente, que você troca a matéria-prima pelo produto final. É isso? Eu tô errado nisso? Não, tá certo, tá certo. É isso. Então a gente tem o Edward, que é um prodígio nessa questão, né? No uso e na habilidade dele de combate, principalmente em relação à alquimia. E o Alphonse, que é o Al, que vive dentro de uma armadura de ferro por algo que eles fizeram quando era criança relacionadas à alquimia, chamado de... Eles quebraram um tabu, foi Isso, uma quebrando- transmutação humana. Exatamente. Bom, no decorrer do anime em si, a gente acompanha a saga deles tentando buscar formas de resolver, de conseguir recuperar o corpo tanto dele, do Al que tá inteiro na armadura de ferro, quanto do Edward que perdeu um braço e uma perna pra recuperar pelo menos a alma do irmão dele. E acho que é mais ou menos isso aí, né? Cara, e é muito massa, porque a gente começa com essa proposta. A gente vai acompanhar os dois irmãos, pá, shonenzão, e aí de repente a trama é muito maior. Eles são os personagens principais, beleza, eles estão indo atrás e achando as informações, mas tudo tá envolvido, o país inteiro deles tá envolvido na treta. E tudo acontece muito rápido, cara. A cena de luta também é muito rápida, nenhuma luta dura muito. A resolução do episódio também é muito rápido ali, as coisas que acontecem. Mas assim, é porque o anime de 2003, que saía junto com o mangá, né, ele era bem enrolado. Uhum. Ele tinha muita enrolação mesmo. E aí o Brotherhood, quando ele começa a sair, ele já tem essa proposta de ser mais direto. Aquelas cenas marcantes que todo mundo que já assistiu esse anime que tem na cabeça, né? Que é com o Hughes, que tem o... Como é que é o nome do outro cara? Só vou falar da cena na hora que a gente falar a cena mesmo. Mas o da menininha... É que ele é um personagem que terciário na minha lista. Nossa. Ô, louco, ele é o mais filha da puta. Ele recebe o prêmio do Eno do ano. Pior. É porque ninguém lembra dele em si, a gente lembra mais da... Não, é Shaw Tucker. Oh, Tucker, isso. Então, essas cenas tem no de 2003, elas acabam sendo um pouco mais impactantes, porque tem uma construção do episódio mesmo. Esse negócio do Hughes com a filhinha dele, que ele fica mostrando a foto dela o tempo inteiro, que ele é um pai orgulhosão e não sei o que, chega a ficar chato no anime de 2003, porque aparece muito mais. Só que aqui acontecem as coisas mais cedo. Só que é... tipo, extremamente aclamado esse anime porque ele é muito fiel. Então essas coisas aconteceram rápido no mangá, então resolveu rápido no anime também. Eu tive um problema porque eu assisti os dois animes inteiros e os dois animes meio que embaralhou dentro da minha cabeça. Porque eu voltando agora a assistir agora, né? Parecia que tinha coisa faltando. Eu reassistindo agora pro podcast e parecia que tinha coisa faltando. Por exemplo, o próprio cachorrinho da Hawkeye, né? Uhum. No primeiro anime de 2003 mostra ele, né, aparecendo e tudo mais, né? Ali ele tem uma cena que ela vai passear com ele e uma que ele meio que salva ela. Então, parece que tá faltando, tá ligado? Só que eu acho que
como posso falar, essa abordagem que eles tiveram ali, pelo menos nos 10 primeiros episódios, eu acho, né, de dar uma enxugada boa e não ficar enrolando muito ali no começo, porque, tipo, todo mundo conhecia o começo, né? Eu acho que foi meio que intencional pra meio que, tipo, como já tinha tido o anime anterior e eles queriam continuar a história onde foi parado, né? De onde teve a divisão do caminho, né? Do Tanto que pro no mangá e tudo 2003 mais. ele é encerrado num fillerzão, né? Esse aqui nem vai por aquela história do ladrão e não sei o Então, a quê. história vai pra um outro lado totalmente diferente, tá ligado? E aqui eles querem começar ir logo pro onde interessa, que é pra história do mangá mesmo, né? Então, tipo, tem isso. Eu acho que acaba meio que atrapalhando, pelo menos o início, né? Mas, tipo, depois que pega no embalo do anime, o anime é só ladeira pra cima, né? O Hunter x Hunter tem a mesma coisa, né? Tipo, ele tinha... Eu não vou lembrar o ano. Eu lembro o ano do remake, que é 2011. Ele também deu uma enxugada ali no começo. Muita coisa que eles colocaram que era enrolação, eles tiraram. E a animação do outro Hunter x Hunter já era bonita. Essa de 2011 ficou mais bonita. Fullmetal também. A animação melhorou bastante. Ali pelo 25, 26, tem uma cena lá que tem uma inveja, que eles usam 3D, que naquela época ainda tava começando a usar. Então fica mais ou menos pra ruim, né? Assim, ele fica meio grotesco e você vê que não tem tanto foco nele, né? Que você fala, nossa, quero tentar ver detalhe aqui, não dá porque é sempre uma cena rápida ali e pelo menos em mim ele causou repulsa. Aqueles corpos tal, se mexendo tudo absurdo. Então a gente já começa o Fullmetal com o alquimista federal tentando causar um atentado lá ali na cidade central, né? Eu vou chamar de Eduardo. O Eduardo e o Afonso. Eduardo Alfonso. Ué, por que você não quer falar Ed? Tem que falar O Ed igual e o a Al. menininha. Eduardo. Faz Mano, sentido. a hora que chegar nessa parte ele vai brilhar, né, mano? O Ed e o Al, eles também foram chamados pra deter, né, o alquimista do gelo, né? Acho que uma coisa assim. Do gelo, né? Não de gelo. É uma introdução ali dos personagens, tipo, quem não conhece, né, acaba sendo uma introdução ali do personagem do próprio Ed, do Al, do Mustang, alguns personagens ali, do Hughes e tudo mais, né? O Armstrong, o melhor personagem, o Armstrong. Concordo. Melhor personagem. E a dublagem dele foi feita pelo o Baroli. Carai, cadê o nome lá? É o pai do Seiya, o dublador no caso. É o mesmo que faz o Saga. Meu Deus, cadê o nome dos dubladores aqui? Que lista ruim, que ordem que escolheram aqui? Pelo amor de Deus, Dublaplédia. Achei aqui, é o Gilberto Baroli. Alquimista dos braços poderosos, Alex Louis Armstrong. Ih, parece que mudou. O Mauro Ramos também dobrou. Mauro Ramos é brabo, hein? Estamos confiantes sobre quem cometeu o crime, mas não temos certeza das suas identidades. Fullmetal Alchemist Brotherhood teve 2 versões de dublagem, então por isso tem 2 dubladores. Cara, é muito legal uma cena, não é nesse episódio, vai ser nos próximos, que o Major Armstrong encontra com o marido da Sensei. Pô, os dois grandão e tal, parecia que eles iam sair na mão, daí dá aquela zoom out e os dois apertam as mãos. Pô, aí spoiler, ainda não saiu aí. Eu só vou dar um desconto porque isso aí é meme. Eu já vi esse meme. Todo mundo foda, viu sabe? bastante gente viu muito essa cena e não foda, viu o muito anime, foda. então tá tudo certo, cara. Eu achei o primeiro episódio bem fraquinho, pra falar a verdade. Então, pra dessa quem não introdução e conhece, tudo mais. assim, eu conheço o Fullmetal tal, de ouvir falar, e peguei um episódio ou outro pela RedeTV, que a RedeTV transmitiu a primeira versão, né? Eu não sei como isso passava às 6 horas da tarde, mas tudo bem. Passava, sabe quando dá aquele zoom pra não mostrar a cena? Mostrava Não, desse jeito. Bom, pelo menos quando eu assisti, não lembro de ser tão cortado assim, sabe? Apesar também que... Pelo que eu lembro, era bem cortadão. E, tipo, não dava sei, aquele às vezes eu não zoom assisti bizarro, cara. É tipo do... Como que é o nome do ninja lá do Naruto que fuma? Azuma? Azuma? O Azuma, ele... o SBT apagou o cigarro da boca dele, mano. Mano, colocaram pirulito na Meteram boca do bite, né? Sandy. É Não, o isso. pirulito é Não, do Sandy foi no é do Fox, né? Sandy. O do SBT foi porcamente um pint ali. Então, como que os caras... Meu Deus do céu... Só deixa, mano, o cara cigarrinho ali. A criança não pode ver ali meio-dia o cara fumar, mas pode ver o...
Caralho, Fabiano. Eu achei que ele ia falar alguma coisa de ver o pai fumar, mano. Mas esse exemplo também serve. Caralho, Fabiano. Tá, vou mudar aqui a piada, ô editor. Não, já tá falado. Não, pelo amor de Já Deus. era. Você quer ser Já cancelado? era. Já não. Não sou eu que eu falei, não fui eu que eu falei. Mas fica puxando esses papos, tá gatilho, mano. Para com isso. A Camila olhando pra minha cara aqui, você tá louco, rapaz. Então, os caras não podem ver o desenho fumando, mas no fim da tarde ver o pai indo comprar cigarro e não voltar mais. Então, assim, vai ficar mais leve agora, né? Eu acho que melhorou um pouquinho, né? Eu acho que é um exagero, tá? Mas tudo bem, né? Ai, cara. Tipo, o primeiro episódio acho que passa bem batido, né? Aí já. Mas é no primeiro, já que ele vai pra cidadezinha que ele ouviu falar que tem a Pedra Filosofal? Ou é no Não, segundo? tem o primeiro episódio, que é meio bem mais uma introdução de personagem. Aí no segundo episódio faz a introdução da história, né? Tipo, como que o Owen pegou aquele corpo, né? De armadura sem. É a Oka, né? Uhum. Como que o Ed colocou a alma na armadura. Com o momento que eles fizeram a transmutação humana lá, que tentaram reviver a mãe dele e tudo mais. O segundo episódio é só pra isso, né? Aí no terceiro episódio eles já vão pra igreja lá, né? Da igreja lá é legalzinho, a menina. Mano, puro Valdomiro Santiago. Nossa, verdade. Acreditando fielmente em tudo que aquele padre diz. Tadinha, né? Mate eles! Ai, se eu matar eles, meu namorado volta. Volta, com certeza, ele vai renascer em Cristo. Não, não é Cristo, é outro nome que ele usa. Olha. A gente vai ser. Ai, ai. A introdução da história deles é que os dois sempre tiveram bastante, como fala, bastante disposição pra alquimia, que é isso que fala, né? É, Aptidão. Predisposição, né? aptidão. Talvez, Aptidão, na verdade, aptidão. talvez. Né? Desde criança também estiveram, né? É Mas. porque o pai tinha as coisas, né? Tinha os livros ali de alquimia e tudo mais, eles sempre foram crianças curiosas ali, então... Meu, eu sou um nerd, você quer dizer, né? Criança curiosa. Porque que criança que vai ler os livros da biblioteca do pai, mano? E o Edward tem uma coisa que dá um diferencial nele, que ele não precisa fazer aquele círculo pra poder utilizar a alquimia, né? Ele só faz Não, o gesto mas com as mãos lá e quando boa. ele era criancinha, ele precisava, né? É só depois Não, que ele sim. faz a transmutação humana lá. Mas isso a gente só vai descobrir depois. Se o Ed fosse pro psicólogo, o psicólogo ia falar que é a ausência do pai. Porque ele tá atrás mexendo as coisas do pai, é a ausência do pai. Mas era bem isso mesmo, cara. Né, o pior que é Né? chamar a atenção. Ele falava pra mãe dele, olha só como eu sou bonzão. Daí ela falava, ai, quando teu pai voltar com o cigarro, ele vai te dar um, com certeza. Só que não vai chamar de bebê mijão. Porra, o pai dele é muito cuzão. É muito cuzão, nossa senhora. Aí mostra eles aprendendo e mostra também que eles foram procurar uma mestra, né? Que é a mestra deles, que aparece rapidão ali. Aí depois já mostra eles fazendo a transmutação humana ali, né? Que juntaram todos os ingredientes que um corpo humano possui. Pô, interessante, né? É uma receita de bolo a bagaça, né? Os caras. Não, traz tudo no final, sei lá, mano. Acho que a temperatura não tava muito legal, não. Não passou por tempo suficiente. Mas ruim, não ficou, não saiu bem, né? Passou, não, a mulher voltou preta, Ai. passou do ponto, né? não furaram o bolo pra ver como é que tava antes. Mas só por fora, por dentro ainda tava cru. Não, mas daí. Ai, cara, eles foram testar e tava com a porta aberta, bateu o vento. Solou Bateu o o bolo vento. deles. Aí eles começaram, no começo parecia que tava tudo bem, mas tipo, aí começaram a degringolar, né? O Al perdeu o corpo inteiro, né? Ele sumiu, ficou só a roupa, e o Ed perdeu a perna, né? Aí Aí o o Ed Ed rapidamente faz novamente, né, pra salvar o Al. Aí ele transmuta o Al pra colocar a alma do Al lá na armadura, né? Aí eu fico pensando, como é que era a casa dessas crianças que tinha aquela puta armadura lá dentro? Eles eram bem disciplinados, né? Porque, sei lá, criançada, eu imagino que ao invés de ler livro ia sair zoando com aquele negócio lá. Realmente. Bom, Acho que era do pai dele, né? Ele gostava de colecionar com a armadura medieval, sei lá. e eles também não iam conseguir sair daquilo não, eles eram criancinha. Aí mostra o Ed todo ferrado, sem o braço e assim a perna, né? E ele recebe a visita do Mustang, né? Recebe a visita do Mustang ali, o Mustang fica assustado, né? Porque uma criança de 11 anos tentou fazer uma transmutação humana e ainda transmutou a alma do irmão numa
numa armadura, né? Coisa que, tipo, alquimistas normais não fariam. Não Prodígio, fariam porque crime e porque não sabia se ia sim, dar sim. certo também, né? E também tem a parte de talvez não ter capacidade, porque ao longo do anime a gente vai ver. Também. A gente vai ver que não é um negócio assim, qualquer um faz. A gente brincou, é uma receita de bolo, não sei o que, mas não é tão simples assim. Tanto que deu errado. Tem uma complexidade ou a transmutação que eles tentaram fazer ali, né? A própria transmutação da alma do Alphonse. Al não foi uma coisa simples, né? E tal, Ed decide então que ele vai virar alquimista federal, né? Porque ele recebeu o convite, né, para ser alquimista federal. E ele teria recursos e meios, tipo, de pesquisar e procurar sobre a Pedra Filosofal, né? Que é no início ali é o grande objetivo dos dois, né? É que eles acham que a Pedra Filosofal, apesar dela ser tida como algo lendário, né? Ela que vai permitir fazer coisas que só a alquimia não consegue. Tipo um hack, né? É engraçado, ó, novamente o paralelo com Hunter x Hunter. Os caras viram Hunter pra ter acesso a informações, pra ter dinheiro e tudo mais. E no caso deles é isso mesmo. Pra ter acesso a informações, pra ter um dinheiro, pra ter quem cuida deles também. Porque eles são crianças, né? Senão eles vão pro conselho tutelar. Não sei se tu... Mano, eu acho que nessa época não tinha. Assim, na verdade, era mais fácil eles trabalhar no trabalho infantil ali, porque o anime, a história, né? Ela se passa ali entre, se não me engano, 1910 e 1919, eu acho. É entre esses anos, acho que 1911, se não me engano, na pesquisa que eu fiz. E nessa época, não. Claro que é um país fictício, baseado na Alemanha, né? Tanto que tem um ali. filme que eles vão matar o Hitler, cara. É o Hitler mesmo, cara? É. No filme é. Meu Deus do céu. Mas a gente tem a figura do Führer depois, né? Que vai ser introduzida. E hoje em dia, né? A palavra Führer tá muito associada à figura do bigodinho. Só que na verdade, a palavra Führer em si, ela Era o líder. ele é um líder. A palavra ali referente em alemão pra líder, né? Algo como o guia, o cara que vai conduzir. Mas a autora, eu acho que ela quer, de propósito, dar uma cutucada ali em algumas coisas. Não, A questão do... Tem umas paradas políticas. questão da Alemanha. Por conta... vamos lá. Ela coloca uma referência alemã e não japonesa, por quê? Porque Japão também foi o fascismo. E Japão também não foi... o genocídio, tudo o que ele fez com o povo coreano e os chineses foi muito pior do que o que o Alemanha fez com os judeus, tá ligado? E isso não é muito divulgado no mundo, vamos dizer assim. O que tem muito na cabeça das pessoas é o que foi feito contra os judeus, mas contra o que o próprio Japão, o fascismo japonês fez, o imperialismo japonês fez com o povo coreano, com o povo chinês, em questão de violência e mal crueldade, foi muito pior, cara. Em quantidade também foi muito pior, tá ligado? Então, mas eu acho que o fato de mexer com a Alemanha faz com que o mangá dela faça mais sucesso fora, porque a gente conhece mais essa história do que a história lá do Japão mesmo, como você tá salientando pra nós. Eu acho também que, tipo... Tem também a questão que se ela fizesse uma abordagem mais japonesa, acho que teria mais boicote também, né? Uhum. É a mesma fita, né, do Solo Leveling ter suavizado alguns personagens que são japoneses na segunda temporada, porque senão não ia deixar ir ao ar, pronto. Se não me engano, tem duas versões, né, o Solo Leveling, né? Não sei. Parece que a versão que é coisado, reproduzida na Coreia é uma versão diferente do que foi reproduzido no Japão. Da animação, você fala? Da animação. Caraca. Eu sei que os japoneses, eles foram cuzão na versão que chegou pra nós, mas foram menos cuzão do que eles são no manhwa. Enfim. Deu uma brandada ali. Mas o povo estival lá é bem, sim, um paralelo mesmo com os judeus. Eu acho que falaria até com o pessoal com o povo, população do Oriente Médio ali, né? Árabe e tudo mais, né? Muçulmano. E não sei se foi uma escolha estética da animação, porque eu não li o mangá, não sei se tem isso lá, mas no momento que vai mostrar a história do Scar e tem toda uma parada ali pra mostrar o exército e tudo mais, a galera tá tudo de olho azul. Tem essa questão também de estética, mostrar, tipo, o pessoal do olho azul, do cabelo loiro, né? Mas também tem uma própria questão, tipo, daquele momento que o Scar mata os pais da Winnie, né? Porque naquele momento que ele acorda estressado, tudo
por conta dele ter perdido o braço, do irmão ter morrido e tudo mais. Ele acorda meio alucinado, né? E no momento que ele vê duas pessoas de cabelo loiro e do olho azul, ele perde o controle e mata, né? Ele pensa que é Saiyajin e vai pra cima. Cara, e a lógica É possível. dele pra falar com a Wendy, eu não vou conseguir falar direito esse anime não, eu tô querendo avançar tudo aqui. Bora falar Vamos então, vai, voltar. bora. Não, Bora. volta lá então. Dá uns passos pra trás também, então. Vamos falando, bora, vamos falar. O Então outro vamos. não, porra. Vai, Soreto, ajuda nós aí. Mano, a gente parou no padre, tá? Bom, é verdade, o padre, O padre. ele tinha um culto ao deus Leto. E, bom, ele tava mesmo enganando as pessoas. E a fita mesmo é que ele tá com uma... Ele diz que ele está fazendo milagres, não sei o que, ele tá fazendo alquimia. E ele tem um protótipo de pedra filosofal, que é uma incompleta, né? Viu? O pessoal da cidade, acho que eles não sabiam que era alquimia, né? Não, quando o Ed e o Alfonso chegam, eles consertam um radinho lá, né? É. E os caras ficam, nossa, eles também sabem fazer milagres. Isso foi uma coisa que eu achei um pouco estranho, porque eu achei que a alquimia era uma coisa bastante difundida, tá ligado? Acho que não. Sim, a gente acompanha o Ed e o Alfonso, eles estão lá na central, eles estão no exército, é por isso que a gente pensa que a alquimia é tão difundida. Mas você vê na guerra mesmo, os alquimistas eles foram usados como uma arma e o povo de Chival não tinha uma arma pra bater de igual. E também a forma com que é ensinado, né? Porque o pessoal ali aprendeu alquimia mais pra guerra. O pessoal do Oriente aprendeu como coisa medicinal. Então, às vezes, a alquimia pra eles ali é apresentada de uma forma diferente. Mas não desse jeito. Mas, nossa senhora, o jeito que a menina fala, dá pra ver que os caras tão muito trouxa, cara. O que o padre falar, eles acreditam. Cara, mas o que a gente vê pelas redes sociais por aí, cara, não tá muito longe disso não, cara. The Na king realidade. of the king of the power. Daqui. Nossa, graças a Deus, eu vi essa parada aí, mas não vi, tipo, peguei o final, não peguei o hype, porque eu ia, sei lá, pelo amor de Deus. Ah, pô, mas assim, eu gosto desse tipo de situação, eu acho que esse tipo de pessoa tem que existir, porque eu acredito firmemente na seleção natural, e eu acho que ela não vai dar o jeito, então eu sou até a favor desse tipo de pessoa. Eu não lembro o nome desse moleque, mas eu acho que deveria existir mais. Aquele povo lá daquela cidade da igreja lá, cara, eles fariam muito um Pai Nosso pro eles dariam muito pro pneu, tá ligado? É o tipo de pessoa que, se tivesse WhatsApp, nossa senhora. Meu Deus. Mas o próprio padre, ele não tinha muita noção do que ele tava usando, né? Ele não sabia que era uma pedra filosofal, pra ele era uma pedrinha qualquer, né? Não, ele era alquimista. Pelo que eu entendi, ele era alquimista, só que bem do vagabundo. Ele recebeu a pedra ali falsa ali da luxúria. Então ele meio que a luxúria era. Ele manipulava o manipulador, né? Que Ai, ele achava cara. que tava manipulando Você tudo falou ali da pra luxúria, crescer, acabei mas- de lembrar da cena. Agora eu sei porque você foi enganado. Ela tem peitões. Eu gosto de peitões, peitões, peitões. Meu Deus. Meu Deus, cara. O Luiz está querendo entrar pro time de galera que é injustiçada aqui, né? Não, cara, mas essa cena é muito engraçada. Porque, pô, eles estão ali pra lutar com a mulher. Daí o cara fala isso. Injustiçado. Injustiçado. Eu tô te colocando no meio, seu sem vergonha. Você tá falando que você não é? Tô te defendendo aqui, se trata de colaborar, pô. Tô do teu lado. Injustiçado. É pegado. Ele repensando ali, meu, verdade. Ai, ai. É, mas aí o padre ele vira meio que ali o ciborgue, né? No final, se funde com... O que ele transmuta mesmo? Que ele acaba... armas, né? Ele meio que vira uma quimera, né? Também. Porque nada mais é a quimera que a transmutação de humano com alguma coisa. Não, ele tá ali com uma bengala dele, aí tá transformando a bengala dele em armas, né? Aí o Ed sempre fala que deu rebote, né? Deu rebote ali
e acabou perdendo o controle ali da pedra ali, né? E transformando o próprio braço em arma ali, né? Braço, tudo o resto, né? Tem até uma discussãozinha meio que de ateu contra religioso ali da menina com Com o Ed. o Ed, né? E tudo mais. O Ed até cita o Ícaros, né? Ele fala da receita que ele usou pra fazer a mãe dele. E, tipo, acabando tudo isso, ele, o Ed e o Alphonse, eles conseguem desmascarar o padre ali, né? Que o padre fala com todas as palavras que estavam enganando todo mundo lá da cidade bem alto, e o Alphonse Transmite. transmutou uma caixa de som ali com o sino ali, né? Mas todo mundo escutando. Aí todo mundo ficou revoltado, começou até uma revolta na cidade e tudo mais, né? E aí ela começa a falar, né? Porque ela tava ali, crendo, né, no padre ali, porque o padre tinha prometido pra ela que ele reviveria o namorado dela, que tinha falecido, né? E a perca dela, de um ente querido e tudo mais, ela meio que se apoiou na religião pra conseguir ter uma razão pra viver, né? Aí depois que o Ed e o Al desmascarou o padre, ela falou, o que eu faço agora? Onde eu vou me sustentar agora, né? É engraçado o Ed falar, porque ele fala, cara, você se levanta por conta própria e não quer, se levante por conta própria que você tem as duas pernas, tá ligado? Se vira. Ele meio que fala isso, só que eu fico pensando, cara, não foi meio babaca da parte dele, porque tá, tudo bem, ele também sofreu, ele também teve os problemas dele, perdeu a mãe e tudo mais, ele quase perdeu o irmão, perdeu uma das pernas, um dos braços, ele... Tá, entre aspas, ele se levantou sozinho, mas ele não se levantou sozinho, tá ligado? Ele teve apoio de outras pessoas pra poder se levantar, tá ligado? É que na hora ali ele meio que foi um pouco arrogante no sentido de que ele tava diminuindo ela só por conta da crença, né? Mas que ela estivesse sendo enganada, de alguma forma o cara usou da inocência dela e ele tava diminuindo esse lado dela porque ele era o cara ali, o espertão que viveu o que ela não enxergou. É um pouco disso também. Durante a vinda dos anime, a gente acaba descobrindo também que começou meio que uma revolta ali, né, entre a população, porque algumas pessoas continuam acreditando, né, no padre, né, e outras pessoas ficou revoltado por causa que o padre enganou elas, né, e tipo, tava começando uma guerra ali, né, tudo manipulado pelos homúnculos ali, né. O padre até que acho que tinha morrido lá, tudo mais, o Inveja tava tomando o lugar do padre, né? O padre foi comido pelo Gula, né? Não. É depois... Aí é o Show Tucker? É, né? Já. Aí é o próprio coronel que leva ele, né? O Mustang. O Mustang apresenta o Show Tucker. Que o Shao Tucker, ele é um alquimista federal e ele ficou conhecido por trabalhar com quimeras. Que há 2 anos atrás ele conseguiu transmutar uma quimera que falava. E aí tá chegando o exame da licença dele, ele não vem entregando resultados. Mas eles estão lá, trocando a ideia com a filha dele, vendo as pesquisas dele. Eles não acharam nada de estranho. Assim... O fato do cara ser especialista numa parada que é fundir coisas pra criar outras coisas, normalmente, sei lá, monstros, você já deveria ficar mesmo, mas isso aqui tá certo, gente? Ele tá fundindo um cachorro com um martelo? Tá fundindo ali, sei lá, um macaco com um grampeador? Um macaco se casa com a borboleta, nasceu um borboleta. Essa aqui toca, vixe Maria, todo final de semana, rapaziada. Isso é bom. Mas é que eles também não estavam olhando com maldade, né? Porque eles estavam olhando só pensando em recuperar o corpo, né? E eles estavam com o olhar de alquimista também, né? Pensando, olha como é bom ele saber dessas coisas, olha que avanço. Coitado do cara, né? Tava passando fome antes de virar alquimista federal, a esposa tava querendo abandonar ele. E, bom, eles só fazem a ligação no final, né? Assim, esse é aquele evento canônico que todo mundo tem que passar. De fato, igual o Luiz falou, nessa versão eu senti que ela foi um pouquinho menos trabalhada, porque na versão anterior foi justamente um dos primeiros episódios que eu comecei a assistir na RTV. Cara, na outra versão, Nietzsche, irmãozinho. Eu tentei fazer a Camila assistir, mas ela não gostou. Então ela não foi impactada pelo... Na verdade, ela chegou até a adivinhar o que ia acontecer. E eu fiquei, meu Deus do céu, não é pra você ligar esse teu lado agora, é só pra você assistir. Cara, mas... Opa, escutei uma voz de neném, hein? Filho, vida de pai, não. Isso não. Que momento, que time, né, cara? Pois é. Então, e aí, assim, o próprio exército não ligou os pontos, né, cara? Que... Ou não quis ligar, né?
Não quis saber, né? Tem essa parte também, né? Porque o exército ali ele tá Depois descobrindo que o exército ali tá todo mancomunado com corrompido. tudo ali que tá acontecendo ali. Então, tipo, eles, tipo, foda-se, né? Tipo, beleza, você fez isso, só não sai fazendo com todo mundo, tá bom? Faz com os mendigos da rua, não com a tua filha. Mas não. Só que tem outra questão, ô Luiz. O Show Tucker é colocado ali, só que ele era um alquimista medíocre, tá ligado? Não era um alquimista que tinha algum tanto apelo assim, tirando a parte que ele apareceu com o Quimera que falava, tá ligado? É que Sim, ele mas não, tipo, não quis ir a fundo como que ele fez um Quimera que falava. exatamente, tipo, cara, era uma pequena investigação. Quando que a tua mulher foi embora? Ah, e quando que você conseguiu? Ah, entendi. Era simples. Assim, o legal é que no começo que fez eu não pegar essa parada é que, desculpa a bagunça que minha esposa foi embora recentemente, e aí, tipo, não tô limpando a casa, né? Tipo, tudo bem, né? A mulher dele era empregada dele, pelo jeito. Mas enfim, o tempo Lava a louça vai cair o braço, né? o tempo que o anime se passa também, né? Mas enfim. Aí depois, tipo, ele começa a contar 2 anos. Fala, meu amigo, você tá 2 anos sem lavar louça. Como assim? Muito difícil, cara. Não dá pra sair lavando a louça todo dia, assim. É diferente, mano. 2 anos, gente. Ele tava podia, sei culpando lá, a esposa. Ele tava culpando a esposa. Ele tá falando, né? Eu não tô sem esposa aqui, então tá tudo bagunçado mesmo. Né? botasse a menina pra lavar. Botasse uma quimera. Ensinasse. Não tem tantas aí, Foi o que ele caralho. tentou fazer, pô. Ah, É, caralho. tentou. Ele pegou o cachorro que era bem educado, né? Obedecia todos os comandos e juntou com a filha dele. Falou assim: fala. Ela falou. Pior que acho que foi isso que passou pela cabeça esse filho da puta, velho. Ô, personagem pau no cu, cara. Não, ele só tava preocupado com. Ele tava 100% preocupado com a vida dele, tá ligado? Porque ele falava que ele não queria voltar à dificuldade que sofria antes de ser alquimista federal, né? Ele não queria voltar. Eu vi o vídeo de uma menina tentando defender ele. Não, ele só tava sustentando a família. Ele matou a mulher e a filha pra sustentar a família. Faz sentido. Não, pra sustentar ele, né? Então, pô, a família virou de um só, fica mais fácil. Tem gente que defende ele? Tem. Tem louco pra tudo, Não é né? possível. Cara, Não é possível que defende ele, não é possível. existe pobre de direita, não vai existir gente assim? Ele deixou bem claro que tudo que ele tava fazendo ali é por egoísmo próprio dele, não tava preocupado com a filha nem com a esposa, tá ligado? Com a família dele. Depois dele... Temos a introdução do Scar, né? O Scar não tem nome, ele tem o nome mais genérico possível, Scar, que ele tem uma Eles colocaram o cicatriz. Scar por causa da cicatriz na testa, né? Mas é legal que ele fala que ele usa esse nome, né? Quer dizer, ele renegou o nome dele porque os nomes que são dados pelo deus de Shivala, todos têm poder, são abençoados, não sei o que. Como ele tá fazendo toda aquela matança, aquela destruição, ele teve que renegar esse nome. Então, ainda faz sentido. Ele tá matando todos os alquimistas federais, né? E um dos que ele tá sendo perseguido é o Ed Wall, né? Aí nessa o Scar encontra, né? Os dois, né? Inclusive ele matou ele que foi quem matou o Show Tucker. Tucker, né? O Show Tucker e a Nina, né? Uhum. E eles se encontram, aí tem uma luta ali. O Ed Wall quase morre, né? O Wall ficou todo despedaçado, sem os braços nem as pernas. O Wall também perde o braço, né? Eu não lembro se chega a perder a perna, acho que é só o braço. Aí, só que o Mustang chega a ajudar eles, né? Pra não acontecer nada. Tipo ajudar, porque ele não conseguiu fazer nada, né? Tá chovendo, né? Fazer o quê? O coronel inútil, né? Tá chovendo. Quando chove, o cara vira um... Na moral, o ponto fraco do cara é uma bexiga com água, mano. o ponto fraco dele é a chuva, Cara, cara. não é nem a tem o que chuva, fazer. Joga a uma bexiga umidade. com água no cara ali já Umidade. era. É que ele é o alquimista do fogo. A especialidade dele é o fogo. E ele usa aquelas luvas, que as luvas dele, ele faz tipo uma faísca, né? Quando ele dá o estalo, né? Tipo, aí do estalo ele consegue transformar aquilo tudo em fogo, né? Tipo, por isso esse é o poder dele, né? Então, tipo, qualquer água que impedir dele de fazer uma faísca, tá ferrado, tá ligado? Então a gente segue a linha do Pokémon, né? A água é mais forte que fogo, fogo não bate em pedra. Gostei. E os Pokémon lutador ganham tudo. O Pokémon lutador ganha tudo.
Pedra filosofal Menos é dos o normais, né? psíquico. Os caras vivem a vida assim, um pouco Ele parada. fez uma psi. Aqui ainda não conta a história do Scar, né? Mais pra frente só, né? Um pouco mais pra frente. Que a hora que ele descobre o que aconteceu com os pais da Rainey, daí logo na sequência ele descobre quem foi que matou eles, né? Daí corta pro Scar, daí vai contar a história dele, com o irmão dele. O irmão dele era muito doido também. Se para pra pensar, todos os alquimistas são muito doidos. E a alquimia que ele usa é diferente. É, e os alquimistas são viciados em alquimia. Estão nem aí pra mais nada. Tipo, o irmão dele mesmo, a guerra rolando, ele... Calma lá, gente. Tô quase terminando minha pesquisa aqui. Não, gente. Pode fugir. Tá bom, tá vindo arma, tá vindo bomba. Tá tudo bem. Só vou terminar de escrever aqui no meu livro, tá bom? Vocês conseguem segurar. É que ele era bolsista, ele tinha que entregar o trabalho no final do rolê. Que tinha que devolver a grana. Gente, vocês não conseguem segurar o exército por mais 5 minutinhos só. Tô quase acabando. Calma, já vocês morrem. Morre ainda não, calma. Mas aí rola a luta e eles tomam uma surra, né? Toma uma surra, fica tudo arrebentado, o Al fica só o corpo, né? Tipo, fica sem os braços, né? Uhum. E é nessa hora que os homunúnculos começam a falar dos sacrifícios, né? E a gente ainda não sabe nesse ponto o que são homunúnculos. A gente sabe que eles estão fazendo alguma coisa por trás dos panos, né? Então, mas a gente sabe que tá o gordão, que é o Gula, e a luxúria fazendo alguma coisa. A gente ainda não sabe o que eles são, até que ponto eles estão envolvidos, né? Aí quem começa a fazer as investigações sobre eles e sobre os acontecimentos, né? É o próprio Ed, o Hughes, né? O Armstrong, os 4, né? Daí o Hughes, ele é muito da hora, cara, porque ele é mó descontraidão e tal, mas ele tá, assim, 100% focado no trampo dele. A todo momento ele pode mostrar uma foto da filha dele. É que ele é um personagem que ele não é forte em batalha, né? Mas, tipo, o forte dele é estratégia e, tipo, investigação, esse tipo de coisa, né? Que foi mostrado no anime, né? E ele é o único do time. Não, único não. Um dos únicos do time ali, dos protagonistas ali, ou dos coadjuvantes, na verdade, que não tem poderzinho, né? Ele... Tanto que, assim, ele não serviria para sacrifício justamente por isso. Ele não conseguiria abrir os portões da verdade porque ele não faz alquimia. Aí volta, aí o Ed e o Al, eles voltam pra casa, né, pra terra natal deles, pra poder consertar, né, ou consertar o braço do Ed, a Willy poder consertar o Ed, né, pro Ed poder também consertar o Al, né, com alquimia, né. Cara, tem muitos momentos nesse começo, os 10 primeiros episódios que eu falei, né, essa parte da volta, tem muitas partes na minha cabeça que mistura muito, cara, do primeiro anime pra esse anime, porque no primeiro anime essas partezinhas eles são muito mais não é desenvolvido, mas tipo mais, como posso falar, É mais longo. mais aproveitados, Aham. vamos dizer assim, tá ligado? Tem umas ceninhas que, tipo assim, não acrescenta nada, mas aprofunda os personagens. Aprofunda a relação dos personagens, né? Porque Aham. no primeiro anime, nessa parte que eles voltam pra terra natal deles ali, pra ver pra Willy poder consertar o braço deles, tem muito mais conversa dele com a Willy, com o Ed e a Willy, tipo, um aprofundamento do relacionamento dos dois, né? Tem o próprio... Aquela luta lá, não foi quase nada aquela luta do Ed e do Al, depois que eles voltaram, eles se consertaram ali, né? Tipo, no anime tem uma luta bem legal dos dois contra o Armstrong e tudo mais, tipo, são coisinhas que, tipo, eu sinto falta, tá ligado? Porque por ter visto na primeira versão, né? Mas eu entendo que não é o foco aqui, né? Eles querem contar a história do que tá acontecendo no mundo do Fullmetal. Tá defendendo o filler, é isso mesmo? Cara, eu vou dizer que eu gosto do primeira versão. Vou falar você que eu gosto, cara. A história em si eu gosto mais do Brotherhood, mas tipo, a animação e também a história também, tipo, eu não gosto mais, mas também gosto da primeira versão eu gosto, cara. Vou falar pra você que eu gosto. Mas o começo é bem eu acho que melhor do que nossa, mais melhor ficou ruim. Eu acho a primeira versão melhor, o começo da primeira versão melhor do que do Brotherhood. Eu acho que assim, é justamente o que você falou no começo do episódio, mas eles falaram, bom, já tem a outra versão, vamos ser mais objetivos aqui. Mas na primeira versão era um pouco mais extenso, então a gente conseguia se afeiçoar um pouco mais aos personagens. Tanto que a hora que começa a rolar as treta maior e tal, lá pelos episódios 20, por aí você já tá bem afeiçoado aos personagens.
Que daí já rolou diálogo suficiente. Mas nesse começo, você não tá tanto. Apesar que no episódio, ali pelo episódio 12, 13, quando o Tenente Hughes, ele descobre as coisas, porra, é muito foda. O Inveja é o mais Essa covarde parte é de foda todos. mesmo. Aí eles se encontram com o Dr. Marco, né? Uhum. Uhum. Que ele utiliza ali, não é uma pedra filosofal perfeita, né, completa, mas é uma incompleta ali, uma imperfeita, mas eles têm um vislumbre ali da pedra filosofal, né? Ah, daí ele passa as informações da pesquisa dele, né? Passa o código, né, de onde tá a pesquisa dele, né? Daí quando eles vão atrás, os homunúnculos destruíram tudo. Então, é nesse momento que a gente percebe que tem uma mão de alguém ali que tá manipulando o caminho do Ed e do Al, né? Porque o Ed e o Al, eles vão atrás querem ir atrás dos documentos ali do Dr. Marco. Onde tá os documentos foi destruído, né? Uma biblioteca ele foi destruído. Aí eles vão atrás ali do laboratório 5 ali. Ah, não, mas Aí eles vão primeiro lá eles encontram a menininha lá, a Cheska. Não, assim, encontra a menina pra encontrar ela, convenientemente, ela tem uma super memória que ela sabe Sim. de cor salteado, palavra por palavra, o que estava escrito naquele livro de receita do Dr. Marco, né? Cara, é igual a habilidade daquela moça do anime de 3 episódios que a gente fez, que ela conseguia decorar tudo em 3 minutos, mas ela esquecia 3 depois. minutos. Só que ela não esquece nunca. Eu não sei porquê, mas eu lembrei do livro de Eli, Livro de Eli? o É porque Denzel o cara Washington lembrou lá. o livro inteiro, né? De tanto que ele leu aquela bagaça. A Bíblia, né? Pô, eu dei um spoiler do filme aí pra quem não assistiu, cara. Nossa, cara. O filme tem, o quê? 15, 20 anos o filme? Cara, mas essa justificativa aí, ó, for assim no próximo One Piece, vou dar muitos spoilers. Mas, Ô, que nós estamos bem controlados. Aí aí eles encontram a menina consegue fazer, né, a cópia do manuscrito do Dr. Marco, ele descobre que é um negócio criptografado, né, eles têm que fazer a tradução ali, né, aí eles ficam horas e horas e horas ali tentando fazer a tradução, aí eles descobrem como que é feita a pedra filosofal, né, que para fazer uma pedra filosofal é utilizado vidas humanas. muitas. Cara, é muito massa que eles ficam totalmente frustrados, né? Tipo, finalmente chegamos onde a gente queria chegar. Droga, o ingrediente secreto não é a fórmula do seu siriguejo, é vidas humanas. Aí, Tum, tum, tum. aí não dá certo, né? Aí, bom, mas o exército tava pesquisando. Daí ele foca na frase que o Dr. Marco tinha falado pra ele. Talvez ele descubra a verdade além da verdade. E aí eles vão atrás de procurar onde é que eram feitos esses experimentos, né? Aí pelos mapas lá da central, eles conseguem pensar no laboratório número 5. Ele tá localizado muito próximo a um presídio, né? E aí ele usa a justificativa que ele pensou, que tipo, não, eles falam, ó, esse preso aqui foi condenado à morte, então nós estamos sentenciando ele à morte, vamos executar ele. E aí pegava e levava o corpo não, né? Levava o preso para virar um experimento. Acho que o paralelo com a Alemanha nazista é também porque os nazistas fizeram esses experimentos com humanos, né? O Hitler tinha uma parada meio mística também, não tinha? Tinha. Ele acreditava em grande parte das coisas que foi colocado no Capitão América. Aí eles vão lá invadir esse laboratório, né, que aparentemente era para estar abandonada, mas quando chega lá não tá nada abandonado, né? E aparecem dois guardas ali, né? Duas armaduras. Cara, rola a luta que também tem uma cena engraçada, que é do Ed contra a armadura lá. Ele arranca a cabeça da armadura e ele, pô, já ganhei, né? Esse cara fala assim, não, você não pode não saber, mas eram 2 irmãos que saíam fazendo a matança. Aí ele continua lutando com os caras, a hora que ele finalmente consegue quebrar a armadura no meio. Ele, não vai me dizer que vocês eram 3 irmãos agora. Aí nessa hora o Barry, o açougueiro, coloca na cabeça do Alphonse que ele só é uma marionete que foi criada pelo Eduardo. Mas foi maldade, né, cara? Mas porque ele fez isso só pra entrar na mente do Al, né? E conseguiu, Foi, porque ele legal. tá tomando uma surra, né, pô? É muito legal na hora que o bagulho destrói, que ele simplesmente, aqui não tem mais nada pra fazer. Eu vou correr, vou fugir. Nessa hora,
aparece o Inveja, né? Tipo, destruindo. Foi o Inveja que destruiu, né? Que Foi. destruiu todo o O laboratório. Inveja que tira ele de lá também. Mas aparece o Inveja e a Luxúria. Que é olhando pra Luxúria que ele identifica a tatuagem de Ouroboros. Que até então a gente sabe que são os homúnculos que estão manipulando tudo aquelas questões ali, né? Que eles estão meio que infiltrados ali no exército e tudo mais. Mais pra frente a gente acaba descobrindo que o próprio exército é o próprio mal, né? Que tipo, a cúpula de cima lá inteira é do mal ali, né? Conhece, tudo é pro mal mesmo. Cara, eles estão sendo manipulados, porque eles nem sabem o que eles estão fazendo. Então, eles estão indo buscando o conhecimento que eles precisam, e eles meio que sem querer, eles tá fazendo meio que tanto que os homúnculos querem, né? Mas os homúnculos também, tipo, tão vendo que eles estão chegando na resposta em alguns lugares ali, eles, pô, onde eles passam, você vai, não, acaba com isso daqui, que eles não podem saber disso daqui, né? Ou não pode passar para outras pessoas o que eles descobriram aqui, né? Que foi o que acabou acontecendo com o Hughes, né? Que o Hughes descobriu todo. Assim, o Hughes ele faz a ligação muito rápida. Não só da parte de, o exército tá todo. Como é que eu. Comprometido, né? Comprometido. Ele começa a pensar em todas as guerras que estão sendo travadas, em todas as frentes de batalha. A hora que ele começa a desenhar, né, no mapa, a Luxúria já aparece pra parar ele. E a gente que conhece essa história, a gente percebe que toda vez que aparece o Führer, alguma coisa acontece, né? Por exemplo, aquele momento que o Führer aparece naquela reunião que tava o Hughes, o Armstrong e o Ed, e olha aquelas folhas lá que do que eles tinham descoberto, né, sobre o laboratório, sobre as coisas dos homúnculos e tudo mais. No outro momento acontece alguma coisa, tá ligado? Porque no outro momento já o Hughes é atacado. o Hughes é atacado, exatamente, né? Cara, e aí ele toma o golpezão, né? Ele devolve uma facada na cabeça da Luxúria. E aí ele passa assim pelo corredor. A menina fala: Tenente, você está sangrando. Em nenhum momento a tenente lá levanta e fala assim: Nós temos que ir no hospital. Ela fica: Meu Deus, meu Deus. Tenente, não dá pra você fazer uma ligação agora. Desculpa. Que ela só cuidava do telefone, né? E você dá pra ver ele também que essa questão de patente ali é muito rigorosa, né? Mas ele não podia usar? Ou ele não quis, né? Não, ele não Não, quis. tá. Ele achou que a ligação podia ser grampeada. Mas E ele tava certo. ele desperdiçou tempo precioso fazendo um código lá. Ele não conseguiu passar a mensagem dele. Ele não quis aquele momento que o próprio Broadley, o King Broadley, tinha falado pra eles que pra não confiar em ninguém do exército, né? Aí ele falou: eu não vou confiar nem nele, né? Nem no próprio King Broadley, né? Sobre o que eu ia falar. Então vou deixar o Mustang avisado, né? Só que ele chega na cabine, tenta falar com o Mustang, só que a telefonista acaba enrolando ele e aparece o Inveja, né? Primeiro aparecendo como a Tenente Ross, né? A Ross, né? Uhum. E o Hughes já vê, tipo, já percebe, né? Quem que é você, né? Porque a Ross tem uma pinta embaixo do olho. Cadê a pinta embaixo do olho? Ele é muito observador, né? Mas aí é a hora que ele é filha da puta. Tipo, já apareceu como uma subordinada do Armstrong que tinha uma ligação bem grande com ele ali. E na sequência ele vê a foto, né? Que ele abre a carteira lá a carteira livre, sei lá, pra pegar o codinome. Cai a foto, daí ele se transforma na mulher dele. Aí é sacanagem. Não, que o Hughes, ele, tipo, tava pronto pra atirar, né? Só que no momento que ele foi atirar, o cara já tinha se transformado na mulher dele, né? E aí vai atirar que jeito. Foi tipo a luta do meu casamento feliz lá, né? O cara vai lá e vira a mina. A hora que ela vai espadada. Aí, nessa, os irmãos Elric estão viajando, né? Eles estão indo. Eles já estão indo atrás da mestra deles, né? Já. Eles foram pra mestra deles e a Win ele também foi atrás numa cidade lá que é especializada em Automeios. Próteses robóticas. Dá pra dizer que é uma história meio steampunk? Acho que é. Que tem elemento meio ali de tecnologia arcaica, né? Mas tem. Os próteses, os caras conseguem ligar o bagulho nos nervos, mano. E é muito comum, até cachorro tem, mano. Então, acho que é meio steampunk, né? Aí ele chega lá na cidade lá dos Automeios lá.
eles encontram a Nami. Nami não, né? Paninha. É, Paninha, que ela tem a dubladora da Nami. É, e ela rouba igual a Nami. Rob igual a Nami, verdade, verdade. Ela rouba o selo dele de alquimista. E daí eles descobrem que usar o Tomei dá pra pôr arma. Eles vão atrás dela, né? O Ed vai atrás dela e descobre que o cara que cuida da Paninha é um dos melhores, né? Automeio um dos melhores mecânico ali daquela cidade lá. Aí a Willy também visita eles, a Willy pede pra o cara ensinar ela, né? E nesse meio tempo eles acabam tendo que fazer o parto da filha do cara, né? É, eles vão lá porque é pra onde a menina fugiu, né? E aí começa a cair um pé d'água e ela começa a ter o nenê. É legal a reação dos dois, né? Principalmente do Ed, né? Porque o Ed, ele, tipo, eles estão atrás, tipo, foram atrás, né? Do fazer de transmutação humana e tudo mais, tipo, eles estão indo atrás também do tentar trazer a alma do Ed de volta e tudo mais. Aí eles se deparam com o nascimento de uma vida, né? Eles conseguem presenciar o acontecimento que é o nascimento de uma vida, uma coisa que eles estão atrás a vida toda deles praticamente. Só que eles querem tentar fazer isso através da alquimia. Pra mim, esse era um episódio que poderia ser filler. Isso foi uma encheçãozinha de linguiça, mas é só porque depois, quando a Rindy tá muito mal lá, ela pensando que ela só pode esperar, que ela não pode fazer nada, daí eles ligam que tá todo mundo naquela cidade querendo que ela volte. Foi só pra dar esse lugar pra onde ela voltar, sabe? Aí o Ed e o Al vão lá atrás da mestre deles, né? A mestre deles, teve um momento que eu achei que ela fosse lá da terra como que é? Xing que fala? O lugar lá Uhum. É. dos caras. Eu achei que ela fosse de lá, tá ligado? E é legal o jeito que ela já recebe ele, já, né? Bicudeando, derrubando o outro. Cara, ela é foda, cara. Ela é forte, cara. Ela tem essa moral toda. E na mesma cena que ela faz isso, ai, meu amor, você está preocupado comigo, marido? E a todo momento ela vomitando sangue, né? Sim. Cara, esse aí eu fiquei de cara, tipo, eu perdi uns órgãos. Como assim você perdeu uns órgãos, minha filha? É, mas depois a hora que você entende, você fala, caralho, você perdeu uns órgãos. Não, eu entendi a justificativa, tudo mais, beleza, o contexto, mas tá viva, não é assim, tipo, perdeu, transplantou, não, ela não tem. Então ela não é especificar também o que ela perdeu, né? Você vai ver, perdeu o apêndice, bagulho inútil. Mas deve ter perdido, sei lá, um pedaço do estômago, do intestino. Um pedaço do alguma coisa útero, deve ter né? perdido, né? Do útero. Tem um pouquinho de relação com o motivo do tabu que ela quebrou. Aí, Faz tipo, sentido. mostra um pouco do flashback deles, né? Como que ela começou a treinar os dois, né? E também, tipo, ele descobre que ela também fez uma transmutação humana, né? Que eles também descobrem que eles não sabiam, né? Que ela tentou fazer a transmutação do filho dela. Né? Sou só uma dona de casa de passagem. Meu Deus. É nesse momento que aparece o Ganância, né? Nesse momento que aparece. O grito. Eu acho que a autora falou: vou criar os personagens aqui baseados nos 7 pecados capitais, beleza, o que eu vou fazer com o Ganância? Ele vai aparecer aqui. Mas e depois? Muito personagem. Na verdade, você precisa assistir, Fabiano. Eu já tomei um spoiler aqui da lista de nome que eu fui entrar pra ver, pra ter o nome dos personagens e dos dubladores. Obrigado por ter me confirmado que eu... Você já ia falar, matou o personagem aqui. Não. Não, matou Vamos entrar com o cara que assistiu os 26 episódios aqui, tá bom? Matou o personagem, beleza? Aí talvez no próximo episódio eu finjo surpresa. Sim, mas vamos lá. Ele falou assim, né? Quando ele faz aquela luta lá e tal, daí ele leva pro pai. Daí a gente vê o pai. Aí você não teve um choque quando você vê o pai? Num primeiro momento, não. Eu tive depois quando eu vi o outro pai. Falei, caralho, são parecidos, né? Então, aí assim, quando... a risada do Sarito muito boa. Quando leva o Ganância lá, né? Ele fala, não, eu não vou trabalhar pra você, eu sou ganancioso. Eu quero as pessoas trabalhando pra mim e tal. E ele tinha um certo apego àqueles subordinados dele lá, que era um monte de pessoa que deu errado também, né? Foi ele que fez as quimeras? Acho que não, acho que era tudo experimento do exército. Um dos caras lá ainda fica meio brother do Major, não fica? Major? Não, é o Bradley e a galera que aparece. O Major não tá por lá. Não, tá sim, porque ele luta contra um cara lá. Que é o da vaca, que ele dá o socão e deixa a arma dele bonita.
Cara, muito bom a arte dos Armstrong de fazer coisas belas. É a alquimia da arte passada de geração para geração do família Armstrong. Só queria dizer que a irmã do Armstrong é foda, tá? Ela é mesmo. Ela é muito machona, mas ela é muito massa. Ela é foda. Ô, gente, vamos dar uma segurada, hein? Então, aí, tipo, aparece, né, o Ganância junto com alguns Quimera, né? Algumas pessoas ali que Quimera, né? Ele chega sequestrando o Al e, nossa senhora, mano, o Al, ele é muito criança e parece que você esquece no meio do anime, né, mano? Cara, é muito engraçado o personagem falando com ele, como é que é? Você tem que parar de fazer o que sua mestra faz. Você é criança, por acaso? Quantos anos você tem? 14? Eu sou criança. O mais legal é que, tipo, o Al fala... Ah, mas eu tenho que ver com a minha mestra se eu posso ir, não sei o quê. Cara, você tem que fazer por você mesmo. Tá bom. Aí dá um soco. Mas o que você tá fazendo? Ué, eu pensei por mim mesmo, tá ligado? Eu decidi quebrar a sua cara. Eu decidi. Aí, tipo, eles raptam, né, o Al, né? Só que o Ed também aparece depois. Aí eles começam a lutar. O Ed luta contra o Ganância. Os outros escapam, né? Junto com o Al e tudo mais. Só que o Bradley aparece, né? Só que o Bradley aparece lá pra meio que um queima de arquivo ali mesmo, né? Ele não aparece pra fazer serviço do exército. Ele aparece lá pra fazer uma queima de arquivo, né? Que aí a gente descobre que ele é homúnculo, né? Bem nesse momento que a gente descobre que ele é homúnculo. Cara, e realmente é nessa hora que ele levanta muitos suspeitos, porque, tipo, tinha uns homúnculos lá e ele não tentou tirar informações, ele simplesmente matou tudo que tava pela frente. Mas uma crítica que eu tenho é que até então, de novo, o cara que assistiu que não tinha experiência nenhuma, achava que o cara era um dos mocinhos. Aí do nada, de um episódio pro outro, do nada, me vem ele com o zóio de Sharingan e fica, mas o quê? Ele é vilão? Pior que eu gostava Como dele, assim? cara. Pior que eu gostava dele de personagem, cara, como personagem. Mas depois que a gente descobre que ele é homúnculo e não tá fazendo as coisas pelo bem das pessoas e tudo mais, que ele é um cara ruim, né? Tipo, aí a gente começa a pegar um ranço dele. Mas eu gostava dele, pior que eu gostava dele, cara. Porque é muito foda, por exemplo, quando ele aparece pela primeira vez, ali no concurso do Ed, né? Que ele aparece pra fazer a avaliação do Ed. O Ed chega lá, bonzão, né? Transmuta ali uma lança ali e tenta simular, tentar matar ele, né, o Bradley ali. Só que quando vê, o Bradley já tinha cortado, né, fora o lança dele. Aí sai de boa ali, de boa, o Ed fica assustado. Tinha achado ele um personagem legal, né, mas depois que ele descobre que ele faz parte dos vilões ali, a gente começa a pegar um ranço ali. Ah, não, e rola uma coisa muito interessante nessa queima de arquivo. É a hora que ele mata a menina dentro do corpo do Al. Aí ele consegue lembrar das paradas que aconteceu com ele quando ele tava no portão da verdade. Pô, isso aí foi pesado, né? Tipo, uma pessoa morreu dentro do... Mano, e Mas- como é que limpa? Nossa, Porque o selo dele é feito com sangue. mas dá pra tirar o selo? Tá, você não viu a hora que o Barry encontra o próprio corpo lá? O corpo pega a plaquinha que tá o selo dele, passa a mão e o selo se quebra? Verdade mesmo. É que, na verdade, o selo ali é bem frágil, né? Qualquer coisinha pode arrebentar com o Al, né? Na Uhum. verdade, né? Ele é tipo uma pessoa na terceira idade, com problema de osteoporose, não pode cair da escada. Que ele tá com uma armadura, né? A armadura é bem resistente, mas mesmo assim, tipo, a pessoa souber conseguir passar pela defesa ali do Al ali, o Al consegue acabar com o Al rapidinho, né? Bem fácil, na verdade. Nossa, e depois que mata todo mundo lá, que tava com o homúnculo, eles ainda interrogam o Edward e o Al na hora, né? Acho que aponta a arma pra eles e tudo, com medo de estarem traindo o exército. Daí eles começam a entender que ninguém pode confiar em ninguém dentro do próprio exército mesmo. E nessa o próprio Mustang, né? Já ele também tá tentando descobrir o que aconteceu com o Hughes, né? Porque a última pessoa que o Hughes ligou foi pra ele, pro Mustang, né? O Mustang tentando entender o que tá acontecendo, o que o Hughes queria dizer pra ele, né? E aí aos poucos ele vai descobrindo o que aconteceu com o Hughes estava investigando o próprio exército e tudo mais, né? Que ele consegue descobrir através do Ed, também pelo próprio Armstrong também, né? Que o Armstrong ele dá umas dicas. E o Armstrong não pode falar pro Mustang, mas tipo, acaba dando algumas dicas pro Armstrong conseguir identificar o que tá acontecendo, né? E até então o Ed e o Al, eles não sabiam, né, que o Hughes tinha morrido, né? Nossa, Pesado eles isso aí. escondem isso um tempão, né? E quando eles voltam pro centro, pra cidade central, eles se encontram com o Mustang, né? Fala que o Hughes aposentou, né? Não fala que o Hughes morreu, né?
quando eles conversam com a Tenente Ross lá, aí ele acaba deixando escapar, né, que o Hughes tinha subido duas patentes, né, e só sobe duas patentes assim quando morre, né. Aí o Ed já se tocou o que realmente aconteceu, né. Ele descobre que o Hughes tinha morrido e tudo mais. A Winnie tinha ido pra casa do Hughes também, conversar com a mulher do Hughes e tudo mais, né. É um episódio bem foda também, esse episódio, né, cara, porque a própria mulher do Hughes fala pro Ed, né, você não tá pensando em desistir de tudo isso não, né, porque meu marido perdeu a vida por isso, por essa missão, né. Se você desistir agora, ele morreu em vão. Então, tipo, quero que você continue que não para, né. Pesado. Cara, o enterro do Hughes é o mais pesado possível. A menininha chorando. Meu Bom, então é Deus. foda. Não enterra o papai, como é que ele vai trabalhar amanhã? Nossa, essa cena é foda, cara. A fala do Mustang, velho. Nossa, vamos embora. Está começando a chover, daí ela fala, não tá chovendo. Ele está assim. Daí que ela entende, que ele coloca o cap e começou a chorar, né? Porra, é muito foda. Aí é nesse momento que o Mustang começa a colocar em ação o planejamento dele. Ele começa a ficar mais esperto, né? Cara, quando ele se muda pra central, o bagulho começa a ficar mais louco, né? Então, sim, tipo, tem essa parte, tem a própria parte que a Ross, ela é acusada, né, de ter matado o Hughes e que o intuito dos homúnculos ali é trazer um culpado pela morte do Hughes pro Mustang chegar lá e matar a pessoa, né, meio que isso, né, porque pra meio que, vamos dizer, calar a boca do Mustang, né, porque o Mustang tá investigando o caso do Hughes. A Ross, ela é investigada como suspeita da morte do Hughes. Ela é incriminada, né? Incriminada, né? Todo mundo fica sabendo o que tá acontecendo e tudo mais. Eu só consigo lembrar do Chopper. Qual que é o nome do... O outro da armadura lá, né? O maluco do soldado Barry? da armadura lá. É o Barry, isso daí mesmo. Que Barry. o Mustang tinha capturado ele, né? Eles fazem um acordo lá e a missão do Barry era resgatar a Ross, né? Aí ele vai lá, chega lá na prisão, ele liberta a Ross lá, foge junto com ela. E o Mustang acaba se encontrando junto com ela, né? E ele simula a morte dela, né? Só que até então você não sabe o que ele tá simulando, né? Você pensa, pô, o Mustang foi enganado, matou a mina ali. Cara, em nenhum momento eu achei que ele tinha matado ela. Você achou, Fabiano? O Ed achou, né, que tinha matado, né? Num primeiro momento eu achei, mas depois eu fiquei pensando, não, ele é dos mocinhos. Mas assim, como é a primeira vez, às vezes pra impactar, não sei. A escolha do autor, né, vai entender. E aí, tipo, aí depois mostra como que foi todo o processo ali, né? Que eles juntaram um monte de carne e osso lá e o Mustang transmutou, tipo, um corpo que meio que parecido com o dela, né? Com a da Ross. E, tipo, aí simulou a morte dela, tomou aquele corpo, aquele boneco ali de carne ali. E o legal é que o próprio médico legista ali, mesmo que o Mustang não tenha falado, ele meio que entrou no jogo do Mustang falando que era a Ross mesmo, né? Ele não falou que era um corpo falso, né? Ele reconheceu, né, que era o Mustang por causa do jeito que chegou queimado. Aí eles eram parceiros em Ishval, né, que eles falam. E é nessa hora que o Mustang faz o Ed e o Armstrong sair de licença, né? Todo mundo tira folga ali, né? Tira férias ali. E Sensacional. Ô, Armstrong, tudo bem? Ô, Edward, seu braço tá quebrado, a gente vai ter que levar pra consertar. Vem comigo. Não, Afonso, você não vem não, você chama muita atenção. Aí eles levam lá pro deserto ali e eles descobrem que a Ross tava viva, né? Tiveram ajuda ali também do pessoal ali do outro país ali também. Daí, tipo, nesse momento, né, que explica tudo o que aconteceu. O Mustang sabia, né, que a Ross não era culpada e tudo mais. E aí, tipo, aí deu pra ver que o Mustang conseguiu entender que os homúnculos estavam manipulando o exército, né? Nesse momento. E assim, eu demorei a entender como que ele sabia que não era a mina que tinha matado lá o cara. Aí, depois que eu fui entender que o próprio Barry falou, não é impossível ela ter matado aqui, porque, pelo que eu entendi, a bala que tá falando ali, tipo, não podia ser dela, porque tá aqui na minha mão o buraco que ela fez aqui. Tem isso, né? Tipo, usaram a bala que tava na mão dele. Mas ele nunca suspeitou dela, né? Porque eles
tinham uma certa ligação ali, eles se conheciam. E também a Rose, ela sabia sobre a pedra, né? Meio que ela sabia que o pessoal inteiro sabia. Teria sentido matar já? Bom, na sequência que a gente vai descobrir a história do Scar. Que daí é contado, né? Porque, assim, não. Aquele time de Chivaliano foi inserido ali só pra introduzir a história. Que isso não fazem Não nada. deixa a gente te sequestrar aí, cara. Como Que- assim? Vocês são muito educados pra a intenção que você está. Não é assim. E nesse momento que o Ed também descobre que quem matou os pais da Willie foi o Scar, né? Fica, meu Deus, gente. Não é assim. Bem que eles apanharam, coitados. Aí temos um momento da luta, né? Do Mustang contra a Luxúria, né? Nossa, essa luta é muito foda, cara. Rolou a fita lá com o Barry primeiro pra eles salvarem a Ross. Aí a ideia disso era pra quando eles tentam incriminar a Ross, preparar o Mustang para ele ser um sacrifício adequado. Aí a Inveja solta o corpo do Barry, que tá com outra verdade, coisa, outra alma verdade. fixada nele. E aí o Barry sai correndo que nem louco, tentando ir atrás dele. Nisso, a Tenente tá vigiando. Quem que ela tá vigiando? Vocês lembram? Que o Gula ataca ela? O próprio. O corpo do Barry e o próprio Barry, né? Tá vigiando tudo os dois ali, né? É isso mesmo que ela tá vigiando? Até onde eu me lembro, ela tá seguindo eles, daí eles vão parar lá dentro do laboratório número 3. Que o corpo do Barry começa a fugir, ele foge pro laboratório, né? E aí o outro subordinado, aquele loiro que fuma o tempo inteiro, que namorava com ela, que faz a cena do peitões, 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 eu gosto de peitões. E depois ele tristão lá no hospital e pensar que eu entraria numa briga com uma mulher e acabaria aposentado. Mas a luta é muito boa. Até a hora que ela corta os canos pra deixar ele inútil, e daí ele pega e vaporiza toda a água pra... Ele explica, né, o que ele tá fazendo. Qual que é a reação química. O foda é o momento que ele, tipo, descobre que tem como matar, né, os homúnculos, né? E aí ele começa a explodir a luxúria várias vezes, né? Só que antes ele tinha levado uma perfuração da É que antes, luxúria, né? Que ele ficou... antes ela mostra o ponto fraco dela pra eles, né? Que é a pedra. Que é a pedra filosofal, né? E ele tenta pegar a pedra pra usar pra curar o subordinado dele. Aí ela sai do ladinho dele e dá esse golpe. Perfure lá e ele fica meio que desacordado ou não ali. Aí quando ele volta, ele, tipo, ele fechou o buraco botando fogo nele mesmo ali. Cauterizando a Fazendo uma marra. sutura ali, uma cauterizando a marra. Outra É o coisa, Rambo, tá ligado? outra coisa que eu queria falar, rapaz, ele tá bem de shape, hein? Opa, rapaz, tirando o Armstrong, foi o melhor shape que eu vi, cara, do anime. Fazendo avaliação aqui de físicos aqui do anime. O jovem é muito aesthetic. O Mustang ele é muito massa. Eu tô segurando os spoilers aqui porque tem uma outra luta dele que é absurda. O Mustang, ele começa a atacar fogo na luxúria várias vezes. Até que a luxúria começa a parar de Regenera. se regenerar, né? Aí a gente descobre que ela morre. Descobre que ela morre. Aí ela morre e o Mustang consegue derrotar ela, né? O próprio... O Al também tá por ali, né? Também lutando ali também, né? Fica todo arrebentado, regaçado antes do Ed voltar. E ele tá ganhando tempo, né? Que eles estão na frente de uma porta que é semelhante à porta da verdade. Quase que ele perde pra luxúria, né? Mas aí o Mustang aparece e consegue salvar eles, né? Aí é o momento que o Ed volta e o próprio Ed e o Al, eles tentam um planejamento de atrair o próprio Scar, né? E também os homúnculos, né? Porque como eles sabem que eles são o sacrifício de alguma coisa, eles não sabem do que, mas eles sabem que os homúnculos não querem eles mortos, né? E eles sabem que o Scar quer eles mortos. Aí eles começam a meio que fazer fama ali, fazer um monte de coisa boa ali pra chamar a atenção. E o Scar chega lá pra atacar eles, né? E também junto acaba aparecendo o Gula e o Bradley, né? O Bradley aparecer quebra os planos deles. Eles não sonhavam com isso, né? Só que, tipo, isso acabou meio que revelando para os próprios homúnculos, né? O que tá acontecendo, né? Porque a intenção do
dos dois ali é capturar um dos homúnculos, né? Pra conseguir pegar mais informações sobre qual que é o dos caras do homúnculo e o que eles estão fazendo com o exército, né? A gente acabou nem falando do povo que veio, que estão correndo pra virar os imperador lá de Xing. Que todo mundo teve a mesma ideia, né? Pra agradar o imperador, vamos pegar a pedra filosofal. Parece um bom plano. Por que não? Vamos atravessar um deserto gigante pra achar uma pedra filosofal que quase ninguém sabe da existência. Que pode ser que nem exista. Eu não sei se eles chegam a descobrir como é que faz uma. Eu acho que não. Eu acho que eles não chegam a comentar nessa parte. Mais pra frente eles vão conversar. Isso é legal. O Edward tem até uma fãzinha diferente. É que bate nele, né? Porque ela não sabe quem que é ele. É que ela tá com os caras também, né? Priorizou ajudar ele do que ver em quem que tá batendo. Mas é que ela imagina o Edward alto, loiro. E daí ele é baixinho. Ele só tem metade, ele só é loiro. Daí é foda. Aí nessa eles conseguem capturar o Gula, né? Uhum. Aí eles levam lá pra uma casa lá, só que uma das subordinadas ali do outro príncipe lá, qual que é o nome dele mesmo? Lao Fin? É Lao Xin? É Lauin? Não lembro. Lá o fã é a subordinada dele. É aquela que perde o braço. Subordinada dele, né? Que perde o braço, né? Que ela lutou contra eles, né? Lutaram contra o Broadley. E ele deu praga pro Bradley, cara. E o Bradley é mó foda. E eles conseguem capturar o Gula, né? Eles levam pra um lugar lá pro médico ajudar a fazer o tratamento pra subordinada lá, né? Que perdeu o braço. E nessa eles tentam tirar alguma coisa do Gula, né? Mas tipo, não conseguem tirar nada do Gula. Eles acabam sendo engolidos. Enquanto que eles estão brigando lá pra ficar. Então, eles estão brigando pra quem vai ficar com a pedra filosofal do Gula. E um deles chama o Mustang e ele escuta o nome do Mustang, né? O Gula. O Gula escuta o nome do Mustang. O Gula sabia que quem matou a Luxúria foi o Mustang, né? Aí ele fica puto da vida. Ele abre uma boca com os olhos dentro do peito da barriga dele. Aí ele engole o príncipe, o Ed, né? E o Inveja, né? Eles estão tudo lá dentro de alguma outra dimensão que eles descobrem que é a porta da verdade falsa, né? Que é uma forma que o pai lá deles lá tentou recriar a porta da verdade, né? Mas não conseguiram. E daí ela é tipo uma porta entre a realidade e o mundo, né? E a verdade, na verdade. E a forma que o Ed ele pensou, né, para tentar voltar, ele entrar de verdade na porta da verdade, né? Aí de lá poder sair para realidade, né? Enquanto a Inveja e o outro rapaz lá conseguir tentar sair pela porta também, né? Aí nessa o Ed ele encontra com o corpo do Al, né? Até faz aquele momento que aponta o dedo, né? Falando que eu vou vir te buscar, né? É muito da hora essa cena, cara. E é isso. Esse foi o encerramento, inclusive. Nesse mesmo episódio conta a história do Bradley, como ele se tornou um homúnculo. Parece que ele tá num lugar onde experimento, né? Onde tem um monte de órfãos que foram criados pra virar o Führer. Mostra também o Mustang, tipo, ele entrou no ninho da cobra, né? Ele achando que tava com um baita aliado lá e descobre que na verdade tá todo mundo sabendo dos homunúnculos e que eles estão seguindo o plano dos homunúnculos. Chegando a falar essa parte que o próprio exército, tipo, desde o começo o exército já é desse jeito, tá ligado? Não foi um negócio que foi infectando o exército, mas o exército foi formado desse jeito, né, já. Né? Uhum. Desde o início já o exército tem essa intenção de fazer as vontades do pai e dos homúnculos, né? Indo então para as nossas considerações. Não, peraí, só considerações, né? Não vai dar nota, não, porque a gente vai dar nota só no fim do terceiro episódio. Iniciais, né? Considerações iniciais. É Nossas considerações iniciais daqui dos primeiros 26 episódios de Fullmetal Alchemist, senhor Fabiano. Cara, assim, é um anime que levei muitos anos tava na minha lista de desejo, só que é uma lista complicada, né, cara? Uma lista gigante. Não uma lista tem imensa et, né? e é difícil. Pois é.
Nada, pô. O mais O próximo espaço, de gente que um tem é momento, quando que isso, cara? o Edward tá no mesmo quarto que a menina trocando de roupa. É o que dá, tá ligado? É que dá o foco também da autora, você vê nisso, né? Ó, a gente já conhece 2 obras dela, então nós já somos especialistas. Mas é uma história que merece seu respeito, né? Eu confesso que eu fui meio com o pé atrás, porque não deve ser tão da hora. Mentira! Eu acho que eu devo ter visto em 3 dias, 26 primeiro episódio. O que é isso? Foi um maratonão ali, eu nem sei de onde eu tirei tempo pra ver tudo isso. Mas, cara, é uma parada que tem muito detalhezinho. E é legal porque ele não é só o shonenzão, ele tem, tipo, uma questão política no meio ali, né? Que, queira ou não, a parada que o Mustang faz, o posicionamento ali do... Vou ficar usando o nome do cargo, não. Como que é o nome? O King Bradley lá. Tá, como é que pronuncia? É Bradley. Acaba fazendo ali também, alguns pontos e tal. É uma parada que, assim, que chama atenção. Fora que, pô, Pedra Filosofal também. Eu acho que eles usam o nome até do Flamel, não usam? Não tô sei, viajando. mas não vou poder afirmar aqui. Se não me engano, eles usam no começo. Então, tipo, é um bagulho que prende. E ele tem tipo, ele não é tão violento, também não é tão sério, porque tem muito momento cômico que é engraçado pra um caramba. A hora que o Edward chega, não, porque o Wall tem lembrança que eu não tenho. A gente tinha apostado que ia ficar com você, e por que você recusou ele mesmo? Ah, porque eu não gosto de homem mais baixo. Porra, isso é critério, caralho. Cara, e ele mostra e declara e ela não escuta por causa do barulho do trem. Pô. Daí que ela percebe, né? Não, será que eu tô apaixonada? Ah, não, filho, você não tá apaixonada. Eu que tô. E assim, eu comecei a ver pela Netflix. A Netflix é o áudio original e, assim, legal, pô, show. Mas eu não tava conseguindo porque, como eu conheci dublado e eu gosto muito da voz do Edward, que é do Marcelo Campos. Pra referências, eu quero o Trunks do Dragon Ball. Só isso que eu vou lembrar aqui agora, que tá tarde, tô cansado. Mas eu acho muito da hora a voz dele. Do Alfonso é o Rodrigo Andreato, que consegue fazer ali uma voz ali, tipo, mais infantilizada. Do Yugi, né, no caso do Marcelo Campos. Porra, Yugi, grande Yugi Moto. Então é eu preferi ver dublado, e dublado realmente ficou muito bom. Eu vou parar por aqui porque a gente não vai dar romã agora, né? É isso. Eu já ia dar romã. Sr. Sorito-chan, suas considerações iniciais As de operações iniciais é pegado. Fullmetal Alchemist Cara, o Brotherhood. anime ele é perfeito. Eu acho que o começo dele ele é maravilhoso. O próximo episódio ele é sempre uma surpresa. Consegue sempre ser pior. Porque você pensa, nada pode ser pior do que o cara transformar a filha em quimera. Aí você vai ver um pai de família morto. Daí no outro eles estão fazendo um parto. É um anime incrível. Eu gosto muito da forma como ele é apresentado em si, né? É muito difícil você parar de assistir. O fato de você ter que assistir ele de novo dá uma pegada, porque eu já vi o que vai acontecer. Então perde ser feito surpresa. Mas eu acho que ele é muito bem feitinho e vale ele ficar em primeiro na lista do My Anime. Sr. Luiz, suas considerações iniciais de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Cara, é muito massa esse começo. É muito ligeiro. Como acontece tudo num batidão e tal, te prende. E aí a hora que começa a dar uma desacelerada, a história começa a ficar mais complexa. E assim, vai amarrando cada um dos pontos, vai ligando lá no início. E aí, a hora que aparece o pai, e depois a hora que aparece o Van Hohenheim, né? Você fica, caralho! O nome mais alemão possível, Né? Hohenheim. Você fica, porra, será que é a mesma pessoa? A hora que aparece os caras que são oriental lá e eles sentem o Ki e eles ficam sentindo tudo muito mal e tal. Você já fica, caralho, essa história é muito boa. E, bom, eu tenho que segurar aqui porque o Fabiano realmente tá assistindo, não quero dar spoiler pra ele. Mas é massa que o Eduardo, né, ele tem uns estalos assim, ele consegue se ligar das coisas que estão acontecendo. Porque ele é meio cabeça quente, por mais que ele tenha todas as informações, ele não processa na hora. Tanto que ele processa a informação de como eles vão sair de dentro do Gula no meio da luta contra o Inveja. Até então ele já tava assim, tamo perdido, vamos morrer. Daí do nada, pum, um estalo, ele consegue pensar. Então é muito massa, recomendo pra todo mundo, acho que vale a pena. É um clássico, dá pra falar que é um clássico, porque
2010, né? O mangá foi lá até 2010 que foi lançado o mangá, né? Cara, essa vez que eu tô assistindo novamente, eu acho que tá sendo bastante proveitoso porque eu estou conseguindo entender dessa vez direito toda a manipulação que os homúnculos estão fazendo através do exército, o que tá acontecendo ali naquele mundo, né? Porque na primeira vez que eu assisti, eu meio que não consegui entender direito como que eles estavam fazendo isso, né? Tipo, vendo toda a história, eu consegui entender o que eles fizeram, o que eles estão fazendo. Mas, tipo, eu não consegui entender como que eles estavam fazendo isso, como que eles estavam organizando pra fazer isso, né? Mas agora, tipo, consigo perceber melhor, tipo, prestando mais atenção nessas partes, nessas questões, né? Menos nas partes de shonen que tem. Tudo mais. Então, a própria participação do Bradley, né, que ele é comandante ali daquele país, do exército e tudo mais, né, que o pai ali, quem manipula o exército e tudo mais ali é o pai, né, o pai e os homúnculos e tal e tudo mais. Mas, cara, o Fullmetal, cara, é bom. Tem muita gente aí que provavelmente nunca tem assistido. Assistam, cara, que vale muito a pena o Fullmetal Brotherhood. Ele é uma pegada que, tipo, ele é diferente desses animes mais compridos, igual o Dragon Ball, o próprio One Piece e tudo mais, que o Fullmetal Alchemist, acho que ele tem um arco só, né? Tipo, ele conta aquela história que ele quer contar. Ele não tem vários arcos, tipo One Piece, que tem vários arcos e conta enquanto a história por trás tá sendo passada por trás. Não, tipo, essa é a história principal do Fullmetal e vai ser contada rápido. Então, em 64 episódios. Então, não tem muito respiro, né, o Fullmetal Alchemist. E esses primeiros 26 episódios foi só o começo, porque tem muito mais coisa pra acontecer, tem muito mais reviravoltas pra acontecer. Então, eu vou ficar no aguardo. Vai ser interessante ver, né, porque o Sr. Fabiano aqui, apesar de conhecer, tem algum conhecimento sobre o Fullmetal Alchemist, mas nunca assistiu, né? Vergonha aqui, só pra dizer. É vergonha mesmo. Mas vai ser interessante de acompanhar junto com o Sr. Fabiano aqui, que os reviravoltas e todos os episódios, como que ele vai reagir a o que tá por vir aqui. Beleza? E foi mais um episódio maravilhoso, especial de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Se temos mensagens, senhor Fabiano? Temos sim, temos 2 mensagens em 2 episódios diferentes, feita pelo Jorge Alves, grandíssimo Jorge Alves. Atualmente está sendo nosso fã número 1, que tá ali no Catarse, tá ali na ativa. Toda semana mandando mensagem pra gente. Desde já agradeço demais essas mensagens que o senhor manda pra gente, que a gente gosta bastante. E sempre uma motivação quando a gente tá gravando, que eu tô editando ali, é sempre uma motivaçãozinha a mais pra fazer o melhor trabalho possível pra vocês ouvintes. É legal saber, né, que tem gente que tá gostando. Mas vamos lá. A primeira mensagem ela foi postada no nosso episódio 97 de Caution's Hero. The hero is overpowered but overly cautious. Era só falar que era o episódio 97, mas eu quis falar o nome. Desculpa o atraso para comentar, mas eu queria dizer que, como fã número 1 do Roman, posso deixar as pessoas jogarem o trabalho que eu tanto gosto. Vocês são incríveis no que fazem e eu admiro muito isso. Mesmo cansados ou faltando internet, vocês se dão o trabalho de gravar algo pra rapaziada. Isso aí é verdade, né? A gente dá aqui o suor pra vocês não ficarem sem episódio. Foi nesse episódio que o Luiz dormiu? Foi, né? Foi. Foi. Roman é meu podcast favorito. Por conta de eu me sentir parte dele, eu agradeço por todo o esforço que vocês têm. E aquele episódio que comecei passado, eu caí lá sem querer. Eu comentei, perdão, li errado. Aquele episódio que eu comentei passado, eu caí lá sem querer. Ele comentou lá no episódio 2, se não me engano. Foi lá do começo. Do Drifters, né? Não tem problema não, pode ouvir desde o começo, ver que pra chegar até hoje aqui, da onde nós saiu.
Grandíssimo Masayuki Roger começando. Melhorou bastante, viu? Talhando a pedra. Melhorou bastante, viu? Muito legal, Sr. Jorge, as palavras, a gente fica feliz ali. Gosta muito dos seus comentários. E também dos outros comentários ali que a gente não recebeu, mas vai receber. Aí o segundo comentário dele foi feito no episódio 11 do One Piece, A Ilha dos Homens Peixe. Esse arco é um dos melhores, na minha opinião. Quem discorda se achou errado. Bom... Tudo bem, né? Quem acha que esse arco é arrastado ainda não chegou no arco de Wano. 25 semanas vendo o Luffy tentar subir pro topo da ilha. Vixe Maria. É as 12 casas do One Piece? Tem que ter muita coisa acontecendo. Muita coisa Muita acontecendo. coisa acontecendo. É, o bando se separa, por cada personagem num canto, ainda tem os bainha, e daí tem mais os da Barba Branca, é muita gente ao mesmo tempo, ele não consegue contar todo mundo. Ah, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo que eu precisava era meu One Piece todo mês pra fechar ou começar com chave de ouro. One Piece aqui, um dos nossos carro-chefes. Pelo que os meninos já estavam falando aqui em off, possivelmente a série ela vai ter entre 30 e 40 episódios, né? E contando, tá? E contando. É, Que tá chegando. Até que capítulo já tá o One Piece atual? tá no 680, né? Ah, chegou na metade, né? 650. 650. É, tipo metade. Nós estamos 1148 atual, então atualmente estamos na metade. Vai precisar dividir alguns em dois ali. Realmente vai dar quase uns 30. Isso com a contagem atual de hoje, né? Deus abençoe a saúde do Oda, Não, né? tá tudo bem. Ele vai escrever por mais 15 anos, tá tudo certo. 15 anos. Ele já fez um backup com alguém, Não, né? ele disse que vai acabar em 5 anos, mas eu duvido muito. Isso Há ele 2 falou há anos quanto tempo atrás. Ah, então falta Ele 3. deu alguns sinais, Fabiano. Ele falou que quando o Shanks começasse a aparecer muito, estaríamos na reta final. E quando aparecesse um pirata com um tapa-olho, era bem claro que estaríamos próximos do fim. O Shanks já tá aparecendo bastante. Ainda não apareceu o pirata com tapa-olho. Meu Deus, um pirata clássico vai aparecer pra encerrar. E foi justamente isso que ele falou. Ele falou, repararam que em One Piece não temos um pirata com um tapa-olho? Quando você fala em pirata, a primeira coisa que pensamos é um tapa-olho. Eu quero desenhar um personagem assim. Bom, gente, é isso de comentários. E, senhor Luiz, as pessoas às vezes não sabem que podem mandar e-mail pra gente, pra falar com a gente, falar mal da gente, falar bem da gente, mandar um elogio, mandar alguma dica, alguma recomendação. Senhor Luiz, ensine eles a como nos mandar e-mail para nós. Então eles vão fazer um círculo de transmutação. Dentro do círculo eles vão colocar o teclado do computador deles, ou o celular, né? Não sei que forma que eles vão querer escrever esse e-mail. E aí eles vão fazer uma alquimia, onde eles vão mandar seus pensamentos e aqui a troca equivalente a gente vai receber e vai ler para eles. Mas eles vão mandar no romanpodcast23@gmail.com e tá liberado. Pode criticar, pode xingar. Não, mas não xinga não, se não quiser, tá bom? Não poder pode, mas não precisa. Vai virar meme. Pode mandar foto, vídeo, um áudio se quiser também. Estamos aqui para ouvir vocês. Pode mandar uma dica, uma recomendação. Pode falar algum ponto aqui que a gente não conversou sobre essa primeira parte do Fullmetal. Só não esquecendo que vão ter outras 2 partes, né? Então pode ser que a gente não falou porque ainda não apareceu. Mas temos outras redes sociais. Qual que é, Sr. Fabiano? Nós vamos ter ali o roman.podcast, o roman_podcast. Um é o TikTok, outro é o Instagram. Aí você tenta um num, outro no outro ali, ver qual que vai dar certo ou não. Eles estão um pouco desatualizados, mas vira e mexe a gente acaba compartilhando lá a atualização dos episódios. Às vezes compartilha uma notícia ou outra ali. Às vezes dá um alô também pro pessoal. O pessoal também pode mandar mensagem no direct. A Sayuki e o Luiz estão sempre de olho lá para poder responder. Além desse também, nós temos qual outro canal, Sr. Massa? Temos também no YouTube. Acho que o YouTube vai parar com essa frescura dele de ficar bloqueando, né? Não tá mais colocando música, né? Tá colocando só música sem direito, agora né? Música sem direito. Sem direito, né? depois acabou. Free copyright. Acabou com isso, né? Acabou, né? Espero que sim. Quem quiser deixar lá tocando lá infinitamente lá no YouTube lá quem gosta de deixar pro cachorro, pro gato, pra
afastar a solidão enquanto lava a louça, lava a casa, lá no YouTube, deixa lá pra gente ficar muito feliz e deixa tocando lá infinitamente. Beleza? E também temos no Catarse, que se vocês quiserem nos apoiar, R$5 todo mês, pra gente poder melhorar nossos equipamentos e também aumentar o tamanho do nosso drive aqui, que tá bem cheio já. Então ajuda aí. Todas as vezes a gente tem que ficar pagando as coisas, né, mas não dá. Ajuda a gente aí pra gente melhorar sempre o serviço aqui do nosso podcast. Beleza? Senhor Soares, muito Imagina. obrigado por este episódio, por mais um episódio que o senhor veio aqui. Espero que contar com vocês pros próximos também. Mano, dessa vez eu vou deixar tudo em dia, tá, gente? Não vou tentar assistir 26 episódios em 2 dias. Não dá tempo. Realmente a experiência não é boa, mas assim, é um anime que você fica tentado a fazer isso, né? Cara, nossa senhora, eu gastei 80% da minha internet assistindo isso no meu almoço, porque não tinha um Wi-Fi onde eu tava. Espero que dessa vez vai ser diferente. Eu que agradeço, rapaziada. É complicado, cara. Eu sempre conto, 3 episódios por hora, que são 20 e poucos minutos, então são 3 episódios por hora. Mas só pra gente não esquecer pra cumprir, né, o que a promessa, por mais que a gente já tenha mencionado aqui, você falou do Catarse, a gente não pode deixar de agradecer ali o nosso contribuinte, Jorge Alves, grande Jorge Alves, ele é um dos nossos contribuintes do Catarse, ele paga ali R$5 por mês, então ele é o sensei do nosso podcast, e a gente, né, não pode deixar de mencionar o Sensei, que contribui aí todos os meses ali com o dinheirinho do café que ele deixa de tomar um dia para poder ajudar a gente ali. Tem os outros 2 caras também que contribuem, mas esses outros 2 caras a gente não precisa ficar falando não, que Café com leite, café com leite. somos nós mesmos, né, que se auto-apoia, porque, meu, não é possível, né, o projeto é nosso, então a gente tem que apoiar também. No mais ali, Jorge, obrigado, viu? E pra semana que vem... Perdão. Pode falar? Falar o que? Semana que vem a gente já falou, pô. Então o cara já sabe. A gente vai continuar no nosso Roman Classic, reforçando que a gente falou do episódio 1 ao 26, então a gente vai falar do 27 ao 49? 52. 52? Isso. É isso. É isso? Exatamente. Porque 13 é mais 26, Isso. né? Mais 26. É, tá certo. Nossa, eu sou de humanas, gente, olha. Ai, meu Deus. Vixe Maria. Senhor Luiz. Agradecer a todo mundo, agradecer aos senhores. Foi difícil assistir 26 episódios em 3 dias. Porque eu assisti acho que 2 no primeiro dia, então o resto foi uma maratona. Nossa. Aí, então assim, agradecer os nossos ouvintes, dizer que foi uma ideia que eu achei muito bacana a gente fazer só sobre Fullmetal, já que a história é por toda interligada, né? E agradecer os meninos que abraçaram a ideia. Vai ser um mês muito da hora, que vai ser só Fullmetal e vamos terminar com One Piece ainda. E mês que vem vai ser tristeza, gente. Esse é o mês do anime ruim. Vai. Não vale falar que não assistiu tudo, hein? Vai pra assistir, você já com 2 meses de antecedência já tá lá pra você se organizar. Vem falar, não, dropei. Não, mas Pô, o que caramba. você escolheu eu dropei que eu Opa. tava lançando. Na verdade, as 2 opções que vocês falaram, eu falei que eu já dropei antes. Desdrop, então. Se vira. Ai, tá bom, né? Pelo menos a opção que o Roger escolheu é bacana. Se o ouvinte fica curioso, espera me Então é isso. Então foi demais. Já estamos dando spoiler, até do Já tá romance. animando antes disso aí já. É foda. É viciado em dar spoiler, é complicado. Mas é isso, gente. Agradeço demais. Contamos com vocês semana que vem. E é isso. Vambora. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no começo ou no fim do mês, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também e tchau! Deixa eu perguntar um negócio pra Tá vocês. com pressa, né?
Que Não tô- nem falou, nem deixou despedir. Que? Você não já tinha despedido? Mas agora já foi. Eu achei que você já tinha, caralho. Não, deixa quieto. Eu tenho aqui um rolê pro final, se ninguém tiver aí. Eu Posso já falar? tenho aqui, tô com ele no pente. Pode falar então. Só falta ser a mesma coisa. Eu tô com medo agora, mas deixa eu perguntar um negócio pra Ah. vocês. Qual que é o nome do cachorro que acha que é gato? Ai, que desgraça, cara. Eu não sei. Meu Deus. Alquimia. Que minha. Nossa! Nossa! Hoje ele é você. Ai, ai. Puta que pariu. Não sei o que é pior, a piada tá indo. Ah, o que você ia falar, Fabiano? Não, fica pra parte 2. Então tá bom.